no Rio de Janeiro, né? Aí uma das é a Igreja Mãe, não é isso? Do projeto Cristolândia na Central do Brasil também. Quero convidar pastor Fernando Brandão, que é o nosso presidente da Junta de Missões Nacionais, ele que tem tido a visão desse trabalho junto ao povo batista brasileiro, que venha também para cá. Darília, psicóloga, que trabalha com psicologia e terapia familiar. Ela que já é psicóloga há bastante tempo, está com a gente. É bom tê-la aqui conosco. Quero convidar também a delegada Valéria, está aí? Está lá fora? Alguém? Ela está dando entrevista, não é isso? Está dando entrevista lá na TV Boas Novas. Ok, beleza. Quero convidar também o delegado Franco Albano, que venha para cá. Ele que também faz parte dessa comunidade, desse trabalho, tem esse trabalho social. Vem para cá, Franco, pode vir, a gente arranja outra cadeira, eu providencio, não se preocupa não. Vem para cá. E assim que a delegada chegar, eu vou providenciar mais uma cadeira para colocar aqui. Tem lá dentro, vou pegar lá dentro. Deixa que eu pego o Reginaldo, deixa que eu pego a cadeira lá, você pega uma bonitinha, vai ficar bonito o negócio. Tá? Então, serão esses os 7 participantes que estarão conosco, respondendo as perguntas que foram feitas. Tá? Pessoal da recepção, tem como pedir para o pessoal do apoio pegar uma cadeira para a gente lá? Obrigado, tá bom? Aí a gente abre aqui um espaçozinho entre o Franco e o pastor Fernando e bota uma cadeira a mais também. Ok? Bem? Então pede para mais uma cadeira. Quero convidar também, é claro, o nosso palestrante, Saulo, que esteve conosco aí ao longo de todo o trabalho. Ele que tem sido uma bênção para nós também. Vem para cá, Saulo, para providenciar mais uma cadeira para ti. E a delegada Valéria, que já chegou, né, que está lá fora, dando o depoimento dela à TV Boas Novas. Ok? Vamos dar início ao próprio painel, fazendo uso daquele tempo que eu já falei, né? 3 minutos para a resposta. Só um minutinho que já está na cadeira, Saulo. Bem, a primeira pergunta que chega aqui, que está aqui na minha mão é: como os poderes públicos veem a ação das igrejas nesse enfrentamento das drogas? Esse aqui eu vou guardar, gente. Essa pergunta aqui eu vou guardar. Tá? Eu vou guardar. Tá? Então vou pegar aqui outra. Vou pegar outra aqui que fica melhor. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: diante do caos das cracolândias, que políticas menos preconceituosas e burocráticas o governo poderia oferecer para o funcionamento dos centros de recuperação evangélicos? Antes de nós responder, vamos dar uma salva de palmas para a delegada Valéria? Vamos? Seja bem-vinda ao nosso meio, viu? Obrigado por ter chegado aqui. Então vou repetir a pergunta. Diante do caos das cracolândias, que políticas menos preconceituosas e burocráticas o governo poderia oferecer para o funcionamento dos centros de recuperação evangélicos? Eu acho que, dentro dessa realidade, o próprio Saulo, né, que tem participado do SENAD, ele poderia dar uma participação com relação a isso, né? Eu vou dar o microfone já para o Saulo, e aí esse microfone pode ir rodando entre os participantes, ok? Saulo, com você a palavra, 3 minutos, e se alguém sentir que pode colaborar com a pergunta dele, com a resposta dele, colabora mais 3 minutos, e se alguém entender que ainda pode fazer uma adendo, 1 minuto e meio. Beleza? Saulo. Queria só que você queria pegar o seguinte lá, mas você repetir a pergunta que eu estou meio mal, gente, não eu ouvi a pergunta. Vamos lá. Diante do caos das cracolândias, que políticas menos preconceituosas e burocráticas o governo poderia oferecer para o funcionamento dos centros de recuperação evangélicos? Gente, boa tarde, né? O governo ele tem tomado algumas medidas, ainda que sejam bem não tão evidentes assim, mas quando nós abrimos o nosso centro de reabilitação, a vigilância sanitária era bem mais rígida. Então ela colocava uma série de padrões que eram extremamente complicados para que qualquer comunidade pudesse seguir. E aí agora, depois que o governo começou a ver como as comunidades com viés espiritual têm trabalhado
quando ele começou a ver os resultados disso, ele tem, de certa forma, até facilitado o trabalho. De que forma? Ele tem cortado alguns tipos de posicionamentos quanto a, por exemplo, quantidade de pessoas no quarto, alguns profissionais necessários. Então a gente sofreu muito, porque quando nós fomos fazer uma parceria com o setor público, eles queriam que a gente tivesse um psiquiatra contratado lá para dentro, queriam que a gente tivesse uma nutricionista contratada lá para dentro. E nós tínhamos profissionais, só que os profissionais que iam lá uma vez por semana, que não necessariamente quem estava lá dentro, a não ser o psicólogo, que estava lá 3 dias por semana. Só que essas medidas que o governo pedia tinham um custo ridículo. Não tinha condições de a gente cobrar o que a gente cobrava, tendo um aparato desse. Então, agora, no ano passado, o governo ele começou a tomar algumas medidas de uma mudança em relação às comunidades terapêuticas que já facilitam mais o trabalho. O que é que o governo poderia fazer? Ele tem trabalhado muito com a questão da capacitação. A Senare hoje ela tem excelentes cursos gratuitos, muitos à distância, e tem um material excelente. Só que falta para o governo, eu estava falando isso para algumas pessoas já que estavam perguntando, falta para o governo ele analisar melhor as comunidades terapêuticas que têm dado resultados e aí investir de fato nelas, porque hoje para você fazer um projeto para conseguir recurso é uma coisa absurda. Por quê? Justamente pela série de regras que tem para se conseguir recurso. E nós sabemos que hoje uma grande dificuldade da comunidade terapêutica é conseguir recurso. A maioria do pessoal é voluntário, vive doação e por aí vai. Então, se houvesse um equilíbrio aí do governo em analisar os resultados das comunidades terapêuticas e aí facilitar mais esse acesso a recurso, eu acho que já daria muito resultado. Boa tarde. Acho que o Dr. Saulo colocou perfeito o que ele está colocando. Agora, eu acho que tem um ponto ainda que o governo é preconceituoso com o aspecto religioso. A gente, as entidades ligadas a igrejas, a gente trabalha em 3 perspectivas: a desintoxicação, o aspecto físico, o aspecto emocional, psicológico, e nós temos mais um, que é o aspecto espiritual. Então, assim, geralmente o governo não vê com bons olhos as atividades religiosas. Inclusive, para se habilitar alguns convênios, a instituição não pode ter atividade religiosa. Nós, de missões nacionais, investimos aí em torno de 250 mil por mês para tratar dependente químico. Não recebemos nenhum centavo de governo. E nós não abrimos mão da atividade religiosa. Então, nas nossas entidades, no aspecto de oração, de leitura da Bíblia, até porque a Bíblia traz princípios cristãos de vida que são assim, básicos, elementares, para a pessoa se reestruturar. Então, esse aspecto, eu acho que o governo deveria olhar com menos preconceito a atividade religiosa. Acho que cada grupo religioso tem a sua doutrina, e não quero entrar nesse mérito, mas esse aspecto da atividade religiosa, eu vejo principalmente Brasília vê isso com muito preconceito, é lamentável. E eu não abro mão da atividade religiosa nas nossas comunidades terapêuticas, ainda que a gente fique sem nenhum apoio de governo. Falando do ponto de vista estritamente do direito, não sei se a experiência do Saulo lá na Cidade Viva é uma experiência local, com a fiscalização da Anvisa lá, porque, por exemplo, a experiência da Avast em Curitiba é outra, em termos de exigência. Então, ainda complementando isso, acho que carece de como a nossa vida é muito dinâmica, precisamos cobrar do governo que reveja a sua regulamentação nessa área, todo o ordenamento legislativo, toda a sua regulamentação em termos de vigilância sanitária, para atender a isso que nós estamos discutindo aqui, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista das exigências que são feitas.
Porque uma coisa é o caso lá de Pernambuco, que se faz em uma pessoa, porque aí vai depender muito mais do fiscal do que, num caso específico, do que de uma política de governo. E nós vamos ficar a mercê caso a caso. E não vamos poder, por exemplo, no Rio de Janeiro, contar com a mesma possibilidade, talvez. Então, o governo precisa ter os olhos despertos para essa nova realidade que está se construindo, que nós estamos debatendo aqui, e fazer uma nova regulamentação que vai se adequar a essa realidade que está se buscando aí e que é mais adequado ao tratamento de quem interessa, independente da sua família. Beleza, ótimo. Vamos então para a segunda pergunta? Vamos lá. Como os poderes públicos veem a ação das igrejas nesse enfrentamento das drogas? E que recursos o Estado tem posicionado para o enfrentamento das drogas e como as igrejas podem receber este apoio? Vou repetir. Como os poderes públicos veem a ação das igrejas nesse enfrentamento das drogas e que recursos o Estado tem posicionado para o enfrentamento das drogas e como as igrejas podem receber este apoio? Eu acho que, dentro dessa visão, a delegada Valéria poderia dar uma opinião com relação a isso, né? Bom, vou dar minha opinião pessoal. Eu posso falar para uma instituição. Mas a religiosidade é uma coisa fundamental na minha vida. E tudo que eu consigo, toda conquista eu agradeço. E assim, as pessoas que trabalham comigo no combate ao crack, como delegacia de polícia na parte da segurança pública também, a religiosidade sempre presente. E o que eu até passei aqui na quinta-feira, no breve discurso que eu fiz, foi que realmente a gente teve acesso a pesquisas que demonstram que os adolescentes e as crianças que não entram no mundo das drogas, basicamente dão duas respostas porque não fizeram essa opção. Uma pela família, que a minha mãe não ia gostar, ia ficar muito triste, e a segunda foi a religiosidade, estava envolvida assim, em algum projeto religioso. Então, a religiosidade tem um papel importantíssimo, não só na prevenção, que no impedimento que essa criança, esse adolescente, que esse adulto entre no mundo das drogas, mas também no tratamento. O que a gente verifica é que as pessoas precisam ter projetos de vida. E quando vem a religiosidade ofertada a ele um projeto de vida, que ele possa ajudar outras pessoas, que ele tenha fé em si mesmo, que ele tenha fé em Deus, que ele tenha fé em si mesmo, as chances de recuperação são infinitas, são muito maiores. Então a religiosidade para mim é uma questão muito importante ao longo de todo o processo, não só na prevenção, no tratamento e na ressocialização. E a questão do orçamento, existe esse plano federal de enfrentamento ao crack e outras drogas que está disponibilizando recursos públicos para as áreas de saúde, de assistência, de educação também, nas campanhas preventivas. E eu ainda não tenho, eu realmente não tenho acesso a esse tipo de informação, se esses recursos já estão sendo repassados. Porque eu acho fundamental as igrejas, né, que possuem essa capacidade organizacional de tratamento de dependentes químicos, que possuem esses centros de tratamento, com certeza tem que aparecer nesse momento, tem que ser contemplados os benefícios, porque o papel delas é fundamental. Lógico que a dependência química é uma doença crônica, uma doença que tem que ser tratada por médicos, mas sem a religiosidade fica muito mais difícil sair das drogas. Ok. Alguém quer dar alguma coisa? Pode ser? A gente pode perguntar para quem está fazer mais uma pergunta. Pode. A minha pergunta, doutora, certamente o trabalho de vocês é um trabalho extremamente complicado e muito difícil. Como que as igrejas, como nós, igrejas, instituições, organizações ligadas às igrejas, como nós podemos ajudar na prevenção? O que nós podemos, vocês têm alguma sugestão, vocês sugerem para nós, porque nós temos trabalhado muito na ponta, e aí o custo é maior. Então, hoje, para cuidar de alguma pessoa que já está no crack, tirar alguém da rua, nós temos tirado muita gente das ruas, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, das cidades, e o custo é muito alto. E se nós trabalharmos na prevenção, eu acho que o custo é menor.
Assim, como que as igrejas podem ajudar mais nessas coisas? Eu acredito que fazendo iniciativas como essas, de debate, e foi muito bem divulgado, eu estou ciente desse evento há alguns meses, eu me programei, eu vi aqui quinta-feira esse auditório, né, esse local aqui cheio, eu fiquei muito feliz que pessoas dispostas a conhecer sobre a droga. O importante é divulgar informação. Que droga é essa que a gente está enfrentando? Conhecer as consequências do uso das drogas, conhecer os efeitos físicos que causam na pessoa, os efeitos sociais, os efeitos morais. Conhecer essa droga para que as famílias aqui presentes consigam detectar ao primeiro sinal, porque quanto mais precoce a detecção do problema, maior as chances de cura. Então, para mim é importante a divulgação. O público que vem aqui, eu vi o público cantando, se emocionando, querendo saber, isso é fundamental. Acho que o papel de vocês é o maior papel de todos. Porque as pessoas que estão presentes, elas querem participar, elas têm fé, elas acreditam nisso. Então, e como a prevenção, para mim, mesmo sendo segurança pública, a prevenção é a melhor forma de combate, o papel de vocês, para mim, é fundamental, né? De trazer as famílias, de trazer elas para o debate. O crack, ele deixou muito tempo de ser a droga dos mendigos e dos indigentes. Hoje é a droga que rompeu não só fronteiras físicas, mas fronteiras sociais. Já é uma droga que médicos, psicólogos e empresários fazem uso. Porque é uma droga de alto poder viciante, baixo custo, que se torna caro pela quantidade de pregos que você precisa. Então, acho importante isso, o debate, o conhecimento, a divulgação do conhecimento, para que a prevenção seja feita da melhor forma. Darília, você estava falando, né? Só reforçar o que a doutora Valéria falou sobre a questão da espiritualidade, o quanto é importante. Isso, inclusive, já é difundido internacionalmente, de que essa sensação prazerosa que a droga causa no psiquismo do indivíduo é similar, se é que a gente poderia comparar dessa forma, com o gozo psíquico que o indivíduo sente ao encontro com um ser superior, que nós chamamos de Deus. Isso foi dito pelo Dr. Jorge Jaber numa palestra, um psiquiatra que tem uma clínica aqui em Vargem Grande, e é onde também a gente faz a especialização. E a gente sabe também que, paralelo a essa questão espiritual, vem os valores morais. São famílias que dão limites, são famílias que mostram toda uma questão de respeito, toda uma questão do que é certo e do que é errado. Ou seja, a criança já vai sendo difundida para diferenciar o que é o melhor em termos de qualidade, não a nível imediato, mas a nível a longo prazo para a sua vida. Então a religiosidade está vinculada a todo esse comportamento proporcionalmente e oposto ao que a gente vê na parte comportamental do dependente químico. Ok. Só para complementar o que ela falou, e eu tive acesso a pesquisas também que disseram que as famílias, elas têm, muitas vezes, o hábito de negar o problema. Às vezes, a maior parte só procura ajuda depois de 1 ano e meio, 2 anos. Ou porque acreditam que aquilo vai passar com o tempo, que ele vai largar as drogas sozinho, simplesmente não sabem o que fazer. Então, é muito importante essa divulgação, o que procurar, que local procurar em caso de detectar um problema de dependência química. E quanto mais cedo for isso detectado, maiores são as chances de recuperação. Então, a divulgação das informações é muito importante. Reginaldo me dá uma palavra. Boa tarde a todos. Não sei como que é o caso aqui da experiência do Rio de Janeiro, mas lá em Goiás nós temos tido apoio da Secretaria de Segurança Pública na pessoa do delegado-geral da Polícia Civil, que foi até o ano passado, até dezembro, Dr. Edmundo, através de uma experiência que ele teve, uma visita a uma casa de recuperação, ele perguntou ao rapaz que estava entrando naqueles dias para tratamento. Ele disse: o que você mais deseja na sua vida? Ele disse: eu quero ser livre. Então, através dessa palavra, ser livre, é que foi criado pelo delegado-geral da Polícia Civil esse programa Ser Livre, que é um programa multiplicador.
E com o investimento da Secretaria de Segurança Pública, e o projeto é alcançar 1 milhão de multiplicadores, do qual eu faço parte desse trabalho. E a gente tem feito isso, capacitado pessoas para trabalhar com prevenção. Você tem, no caso do Rio que poderia, né, nesse caso, essa parceria entre segurança pública e igreja, no sentido de expandir esse conhecimento, né, essas informações, para que juntos possam combater. Então a gente tem tido esse trabalho, tem sido muito abençoador. Ele saiu, foi para a agência prisional agora em dezembro passado, e a doutora Adriana Costa entrou, também abraçou essa causa. E ela também tem saído fazer palestra de prevenção. Então é muito importante isso. E a segurança pública envolvendo-se com a igreja, não no sentido de ter essa dificuldade de relacionamento, mas sim abraçando a mesma causa. Então, para a gente lá em Goiás, tem sido excelente o trabalho. Nós temos visto famílias que têm recebido essas informações e têm conseguido achar a saída, né, encontrar aquela luz no fim do túnel. Tanto no caso daqueles que já têm filhos e são dependentes, como no caso daqueles que não têm e, através das informações, já têm mudado a rota de comportamento dos filhos. Na minha percepção é muito importante, eu não sei o motivo, não sei o caso aqui no Rio de Janeiro, mas lá para a gente tem sido muito bom. Ok. A próxima pergunta eu acredito que deva ser voltada para o pessoal que tem mais contato com a questão do governo, né? Então, doutora Valéria, doutor Franco, o Saulo e o próprio Reginaldo, que acabam trabalhando um pouco mais ligados ao governo. Essa é assim a pergunta: por que o Estado é tão lento nas ações de implementação ao combate e enfrentamento de dependências químicas? Por que o Estado é tão lento nas ações de implementação ao combate e o enfrentamento da dependência química? Posso começar? O que a gente tem visto é que tudo nas ações do governo em relação a essa área, elas passam por uma série de processos. E esses processos, elas passam por pessoas. E essas pessoas, muitas delas estão relacionadas com corrupção. Nós tivemos uma experiência lá na Paraíba, de um dos projetos que a gente tentou, para vocês terem noção, nós existimos há 6 anos enquanto centro de reabilitação. E nós temos uma área da fundação só voltada para projeto. E nós nunca conseguimos que um projeto nosso fosse aprovado pelo governo federal. Já tivemos projeto que foi aprovado por fundações particulares, Fundação do Brasil, Ministério Público, mas pelo governo especificamente não. E aí no último que o governo ele abriu um edital para comunidades terapêuticas, e a gente fez nesse caso um estadual, mas com um edital semelhante ao federal, e a gente enviou um projeto para lá. Esse edital a gente só soube que uma pessoa lá de dentro informou a gente, porque eles anunciaram depois do prazo. E aí quando a gente enviou o edital, enviamos o projeto, nós não tivemos resposta nenhuma sobre o resultado daquilo. Depois descobrimos que uma instituição, que não é ligada à igreja, ela foi aprovada, e aí pedimos para que nos respondessem por que a gente não tinha sido aprovado, não tivemos resposta até hoje. Do mesmo modo, foi outro edital que a gente enviou para o governo federal, outro projeto que enviou para o governo federal. Que o edital saiu, a gente não teve acesso a quem foi contemplado, e aí estamos tentando até hoje saber quem foi contemplado. E nesse meio, pessoas que trabalham lá já informaram a gente que muitos recursos desse, ele é comprado. Então, eles liberam para determinado lugar, só que na verdade esse lugar ele recebe uma parte, no meio do caminho fica o pessoal, tal, enfim, aquilo que a gente conhece que acontece no Brasil. Então, boa parte dessa lentidão vem por causa da corrupção, porque o governo deveria estar extremamente preocupado com a dependência química, tendo em vista que é problema de saúde pública, de segurança pública, ele é um problema que só se alastra. A gente tem visto o resultado aí dia após dia e não tem lógica acontecer o que está acontecendo, tendo em vista que existem instituições que recuperam, mas que não têm um aparato financeiro que deveria ser preocupação do governo. No governo do estado da Paraíba, eles disseram para a gente que para eles sai bem mais barato investir em comunidade terapêutica. Porque, ainda que eles investam um valor muito alto, o resultado ele vem e eles investem 3 vezes mais em outro lugar que o resultado não vem, que são instituições públicas.
Eu não sei se eu respondi. Não é só isso, né? Essa é o Estado, existe essa questão, mas o Estado como organização é uma organização agigantada, né? Todo gigante, quanto maior o organismo, maior a sua lentidão. Então, naturalmente, o Estado sempre vai ser mais lento nas suas respostas do que um organismo menor. Quanto menor o organismo, maior a sua agilidade nas respostas. E é por isso que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós temos visto o fenômeno das ONGs, que faz parte desse problema, na medida em que você vê ONGs que, na verdade, são apenas instrumento, aí sim, para a apropriação de recursos públicos. Então, principalmente no fórum nosso aqui, como igreja, nós queremos especialmente que o Estado não nos atrapalhe. Se ele não nos atrapalhar, já é 80% ou 90% do caminho andado. Se ele nos ajudar, glória a Deus, fica melhor ainda como igreja. Mas não atrapalhando já fica muito bom. E se nós pudermos ajudar o Estado a caminhar melhor, ainda fica muito bom também. Mas a gente precisa entender que o Estado sozinho, ele nunca vai conseguir responder o problema. Até porque a conta é muito alta. E mesmo que eles conseguissem, como Estado, fazer uma gestão muito melhor do que eles fazem do recurso público, não tem recurso público que chegue. Eles precisam do recurso do privado e também do recurso de Deus, que está aqui no caixa da igreja, porque o recurso público não é suficiente para pagar a conta da dependência química. Tudo que envolve recurso público é muito lento mesmo. Existe um processo, diga, uma burocratização, que vai ser difícil acabar com isso, até para você dispensar um processo licitatório de compra de investimento em serviços. É um outro processo gigante para você abrir mão de outro processo. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra. Existe uma burocratização mesmo, uma dificuldade quando há recursos públicos envolvidos. E realmente o mais fácil parece ser aproveitar estruturas que já existem, investir nessas estruturas. Eu acredito que isso está para ser feito. Havia um discurso recente da presidente dizendo, isso eu não estou falando com o poder público não, como Valéria mesmo, dizendo que ela ia facilitar essa questão da investigação das ONGs que vão receber, das comunidades terapêuticas que vão receber recursos públicos. Então, eu acho importante isso. Não fazer uma fiscalização menor, né, mais rápida. Eu acho que a fiscalização é importante, porque certamente algumas há desvios. Né, é importante ver o que está sendo feito com dependente químico. Para mim, o grande desafio é também encontrar pessoas capacitadas, pessoas realmente vocacionadas para lidar com dependente químico. Tem que ser pessoas muito especiais, que vão ser xingadas, vão ser agredidas e tem que ter um senso de humanidade muito superior. E eu acho que as pessoas têm que ser muito bem remuneradas. Tem que ser muito bem remuneradas, porque você está cuidando de vidas. Então, acho que elas têm que ser... acho que você tem que tratar bem uma pessoa dessa. As pessoas que tratam de outros têm que ter um amor por si mesmas também, têm que se cuidar. Quem lida com dependente de drogas tem que ter vacinação, várias vacinações em dia, para também, antes de cuidar do outro, tem que se cuidar, tem que se amar. Então, é muito difícil realmente. Estado, isso a gente sente em delegacia mesmo. Para conseguir uma viatura, você entra, você diz que precisa urgentemente. Eu saí de delegacia 1 ano e meio depois, a viatura não tinha chegado. E a gente vai dando o jeito que dá, mas por causa de uma burocratização em nome do bom emprego dos recursos públicos, que nem sempre acontece. Eu queria defender aqui um pouco o Estado, porque no Brasil a gente tem uma cultura assim meio de comunidade, né? E quando tudo é responsabilidade do Estado. A sociedade cria o problema e o Estado tem que resolver. Quem criou o problema das drogas foram as famílias, classe média alta. O problema das drogas foi gerado pela sociedade. E aí agora a sociedade cobra do Estado para resolver o problema. Essa conta cai nas costas do Estado, mas a sociedade tem que entrar na solução do problema também.
Então, as festas, a classe média alta das grandes cidades, tem muitas festas regadas às drogas. Isso é quem gera isso, é a sociedade. Eu acho que não é fácil para o Estado montar uma logística, uma estrutura para atender essa demanda imensa. As drogas chegaram em todas as cidades do Brasil, pequenas e grandes, nas aldeias indígenas. Lá na Amazônia, a turma está usando crack. Montar uma estrutura para atender essa demanda toda de milhares e milhares de pessoas usando drogas, e aqui, infelizmente, me aparecem líderes para defender a liberalização de maconha, disso e daquilo, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu admirava muito aquele moço, mas acho que ele podia arrumar uma outra bandeira e defender a liberalização de maconha, essa coisa toda. Eu imagino que ele nunca passou uma noite lá na Cracolândia, em São Paulo, para ver como é que é o negócio. Então, eu acho que o Estado realmente tem as suas dificuldades, uma estrutura, uma logística para tudo isso, e recursos e gente capacitada. Eu acho que o problema é muito complexo e a solução não está só com o Estado. Acho que essa solução passa por todo mundo, por toda a sociedade, pelas escolas, universidades, igrejas, famílias, enfim. Toda a sociedade tem que participar da solução. Ok. Fernando, eu queria fazer um comentário. Vai ter alguma pergunta sobre criminalização, descriminalização de uso de droga? Se eu deixo para depois, senão eu comento isso aqui um instantinho. Era uma coisa que eu queria falar. Então comenta. E o que acontece? Só um adendo em relação ao Fernando Brandão falou, que é uma questão importante. Quando eu entrei para a polícia 11 anos atrás, eu prendi em flagrante usuários de droga. Prendi vários. E eu não me lembro de ter prendido nenhum dependente químico. Sabe por quê? Porque 80% dos usuários de droga, pelo menos, são usuários recreativos. Pelo menos. E são esses que fazem o movimento que dá rendimento no tráfico, é o usuário recreativo. Porque o dependente químico não tem grana para gastar. Normalmente ele está falido. Ele rouba para comprar droga, ele rouba da mãe, do pai, ele rouba na rua, ele já não tem mais dinheiro para comprar, a não ser quando é milionário, né? Mas normalmente ele não tem mais dinheiro para comprar droga, está falido. O usuário recreativo não, ele vai comprar na rede, etc, etc. Então, esses governos, o atual e o anterior, quer dizer, um não pode falar do outro, porque eles nesse assunto abraçam mais ou menos a mesma bandeira, aprovaram a última lei de drogas, que é a 11.343 de 2003, que despenalizou o uso de drogas. E aí hoje, é crime usar droga? É. Só que não tem pena. Chama-se isso despenalização. Então, você tem uma escalada vertiginosa da demanda e do consumo de drogas. Ou seja, você tem com isso para o comércio, para a indústria de droga, o quê? Uma indústria que é altamente lucrativa e que cada dia vende mais. Eu queria até ouvir a doutora Valéria. O crime de vender droga é um crime que hoje a pena é muito maior. Mas o crime de usar droga hoje, a pena é muito menor. Eu sou contra prender um dependente químico. Mas a lei antiga de 76, ela já não prendia o dependente. Porque o sujeito, quando ia lá preso para o juízo e alegava dependência, o juiz soltava e botava numa comunidade terapêutica. Entendeu? Quando ele provava que era dependente químico, ele ficava livre da pena e era levado para um tratamento. Hoje não. Sendo dependente ou não, ele não é encaminhado ao tratamento e não tem pena nenhuma. Então, acontece isso, Fernando. Todo mundo está livre para usar à vontade onde quiser. Então eu tenho medo de andar na praia com as minhas filhas pequenas,
Porque a qualquer hora do dia tem gente fumando maconha. Usar pode, vender não. Acho que a doutora Valéria tem que explicar isso para nós. Gostaria. E nós passamos por essa dificuldade aí. Deixa eu só repetir aqui. Eu falei para ele aqui, ó. Usar pode, vender não. Agora, como é que se usa sem comprar? Eu acho que a doutora Valéria vai explicar isso para nós. Eu concordo em gênero, número e grau. Que bom que eu estou aqui, né? Pessoas que compartilham as mesmas ideias. Que normalmente eu vou para lugares em que as pessoas querem me convencer que tem que descriminalizar, que não faz mal, que não sei o quê. E realmente não faz o menor sentido aumentar as penas do tráfico e despenalizar e agora até descriminalizar o consumo de drogas. Não faz o menor sentido. E eu acredito que muitas pessoas não usam drogas porque pensam, é crime, né? Fumar cigarro, vou beber álcool, não é crime, mas usar drogas é crime. E se deixar de ser crime? Então não vou experimentar. Muitas pessoas vão se sentir encorajadas a experimentar drogas, vão aumentar e muito o consumo. E quer punir os traficantes, não quer punir quem consome? Como é que funciona isso? Não faz o menor sentido. E esse parece que está sendo o caminho, né? Eu vou até participar em Brasília de um debate sobre essa questão. E vou lá com a bandeira de, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso que está sendo, né, tentado de descriminalizar. E agora parece que o projeto é você descriminalizar o consumo se você tem uma quantidade de até alguns dias, 5 dias ou 10 dias. Vai ter gente dizendo, olha, eu uso isso aqui dá só para 5 dias, quilos, eu uso muito, eu sou consumidor voraz. E aí? Isso é loucura, não existe. Então, se o usuário usar 1 quilo por dia, ele pode ser apanhado aí, se for 5 dias, com 5 quilos. Quer dizer, 5 quilos é o consumo do cidadão, e então não é crime. Quer dizer, não tem lógica no negócio desse. É o meu consumozinho light, né? 1 quilo por dia também. Beleza. Não é? Se o usuário de crack usa 60 pedras por dia, como já aconteceu, eu estou com 300 pedras. Não, mas é pro meu uso, eu provo, eu uso, e aí? A gente vai... E fala em pequenos, não existe pequeno traficante. Aí que tá. Pequeno traficante, estão encarcerando pequenos traficantes. Não existe pequeno traficante. O traficante agora ele anda com pouca quantidade de drogas. Exatamente porque ele sabe que para ser enquadrado como usuário. Ele tem um local de esconderijo, ele vai lá, pega uma pedrinha, pega uma trouxinha de maconha e vende. E ele é traficante, não é maior ou menor, ele é traficante, ele é criminoso. Não existe isso. Aí eu estou com pequena quantidade, então sou um pequeno traficante, não tem que ser encarcerado. Se a gente pensar na questão da palavra tráfico, ele já está sendo aquele que leva, então não adianta. Gente, vamos para a próxima pergunta então? Eu estou sentindo que está começando a ficar quente o negócio, né? É impressão minha? Não. Vamos lá. Essa pergunta é para o pessoal que está mais voltado para o lado religioso. Já joguei a letra, tá? Diz assim, como despertar a igreja para os problemas existentes na sua realidade para saírem do comodismo? Vou repetir. Como despertar as igrejas para os problemas existentes na realidade e fazerem elas saírem do comodismo? Eu estava esperando a gente virar um pouquinho o rumo do debate, que até agora a gente está tratando de aspectos políticos, mas eu quero falar nesse tempinho sobre o papel da igreja. E nesse momento aqui, primeiro, Fernando e todos os irmãos que estão aqui, parabenizar a Junta de Missões Nacionais, a própria Igreja do Recreio, você que está aqui, pela iniciativa de vir aqui participar deste encontro. A participação da igreja, a meu ver, é extremamente tímida. Se você calcular o potencial da igreja evangélica brasileira, o IBGE está apontando aí, numa questão, num futuro próximo, para 50 milhões de evangélicos. 50 milhões. E se você somar aqueles que são católicos, cristãos e que têm intenções muito sérias, nós temos um número ainda muito maior. Mas a ação da igreja é uma ação muito tímida. Quando eu vejo um trabalho de excelência como o da Cidade Viva,
ou como da primeira Igreja Batista de São José dos Campos, como nós ouvimos ontem à noite, eu fico pensando, meu Deus, deveríamos ter dezenas e dezenas de igrejas, mas nós ainda estamos muito aquém. Vocês querem ver uma prova disso? Qual é a família aqui representada que não tem ou uma pessoa na dependência química ou conhece alguém, filho de um vizinho, filho de um amigo? Irmãos, um congresso como esse tinha que ter gente aqui sentada no chão. Verdade. Tinha que ter gente pedindo lá na porta para entrar, porque o problema das drogas tem destruído a vida de centenas e milhares de famílias. Eu moro num apartamento e o neto do meu vizinho é um dependente químico, um cara de classe média alta, empresário, sofrendo com essa dor. O menino não trabalha, o menino tem tantas dificuldades e na dependência química. Então cada família, cada núcleo familiar hoje tem um problema desse muito sério. E às vezes nós estamos enfurnados, desculpe o termo, dentro da igreja, aprisionados nas quatro paredes. Parece que eu ouvi essa expressão, achei muito interessante, que o diabo nos trancou na igreja e levou a chave. E igreja para muita gente é vir domingo cantar e ouvir sermão. A igreja não é instituição, a igreja não se constitui a casa de oração, o templo. A igreja é o corpo vivo de Cristo, somos nós. A igreja é sal da terra, na terra, é luz do mundo, no mundo. Nós temos que ir para fora. Mas o que aconteceu com a igreja nas últimas décadas, nos últimos séculos, foi uma deturpação teológica da visão do que é ser igreja. E nós nos enfurnamos nos templos e nós achamos que ser cristão é a prática apenas dominical do culto, e nós não enfrentamos, nós não vamos à rua, nós não estamos lá onde a necessidade social se apresenta. Nós temos uma série de deficiências. Então ver um congresso como esse, pastor Fernando, irmãos, para mim é uma grande vitória e eu louvo o nome do Senhor. É a primeira iniciativa, certamente nós vamos ter muitos outros, e que ele se replique pelo Brasil inteiro, na tentativa de despertar a igreja, despertar os pastores, despertar cada membro da igreja a trabalhar nesse processo de enfrentamento. Uma das questões da igreja é colocar o problema na área financeira. A minha igreja é pequena, eu não tenho condições de trabalhar isso. Eu não creio nisso. Porque, volto a dizer, a igreja não é instituição. Se nós temos 20, 30, 40, 50 pessoas, nós já temos ali um pequeno exército que pode começar uma revolução. E nós temos uma coisa ainda muito maior, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. É o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos sim fazer alguma coisa a mais, mas nós estamos nas nossas teologias, acomodados nas paredes do templo, no conforto dominical, de templos hoje extremamente confortáveis, achando que isso é cristianismo. Cristianismo é confronto, cristianismo é igreja na rua, cristianismo é cuidando daqueles que são discriminados, alienados da sociedade, marginalizados. Isso é ser cristão. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é repensar primeiramente o conceito do que é ser igreja. O que é ser igreja? Então, na hora que nós nos conscientizarmos disso e entendermos, não é, que esse papel é nosso, não adianta botar a culpa no Estado. Foi muito boa a palavra do Fernando, do Franco. Não adianta a gente ficar cobrando só o Estado. O governador de São Paulo declarou: nós somos incompetentes para tratar o problema do crack no estado de São Paulo. Como é incompetente o governo do Rio de Janeiro, como é incompetente o governo de Pernambuco, como é incompetente o problema de Brasília, o governo de Brasília. Então nós temos que nos mobilizar, acabar com essa ideia paternalista, esse é o termo, de muitos de nós,
de que temos sempre que esperar que alguém venha fazer por nós, alguém tem que nos dar dinheiro, de que nós somos coitadinhos, nós somos pobres e nós não conseguimos. Não é nada disso, não é nada disso. Temos que ter, primeiro, visão, em segundo lugar, disposição, em terceiro lugar, nós temos que ir. Vai com o que você tem nas mãos, vai com o que você pode. Se você não pode alcançar 50, alcance 10. Se não pode alcançar 100, alcance 50. Mas se cada igreja, se cada um fizer isso, as coisas vão mudar, o perfil da igreja brasileira vai mudar. A grande pergunta hoje é o seguinte: 50 milhões de evangélicos no Brasil, qual é a diferença que estamos fazendo? Qual é a diferença que a igreja tem feito? Melhorou o IDH das comunidades carentes? O índice de desenvolvimento humano está melhorando? O tráfico de drogas caiu? O número de problemas de família está diminuindo? É isso que nós temos que pensar. Que tipo de igreja nós queremos? Nós queremos só a igreja do barulho? A igreja está cheia de pessoas, mas sem causar qualquer transformação social? Ou nós queremos uma igreja ativa, que faça o barulho da transformação? Lembrem dos 12, eram apenas 12, revolucionaram o mundo, e às vezes nós somos 12 mil, 12 milhões e não estamos fazendo qualquer diferença. Então o papel da igreja é extremo, é grande, é maravilhoso, é imperativo. Jesus nos mandou fazer discípulos. Jesus disse aos seus assim: podem ir, curem todas as doenças e enfermidades, expulsem os demônios, e eu lhes dou autoridade e poder para fazer isso, porque virá sobre vós o Espírito Santo e ele vai encher vocês de poder nessa batalha. Então, gente, o poder só vai ser útil a nós se nós o utilizarmos e vivenciarmos a realidade do que é realmente ser a igreja na terra. Somos sal da terra na terra. Há 40 anos atrás, Fernando, você sabe disso, a nossa denominação, quando percebia alguém querendo fazer um mover social, acusava de comunismo. Eu me lembro de uma convenção batista brasileira em Brasília, que um pastor do estado do Rio de Janeiro se levantou para gritar sobre um problema social grave. E um outro pastor, ainda com uma visão mais tímida e mais curta, tomou o microfone do plenário e disse o seguinte: irmão presidente, se referindo à mesa, os vermelhinhos estão entre nós. Os vermelhinhos eram uma referência ao Estado comunista. Fazer obras sociais era exatamente estar vinculado ao pensamento comunista. Não é nada disso. A ordem de Jesus foi muito clara: a igreja em ação, a igreja se preocupando de maneira integral com o homem. Não dá para você se preocupar com o aspecto espiritual, abandonar o aspecto psicológico, abandonar aquele que está com fome. O que disse Jesus? Qual foi a identificação que ele fez da igreja? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me visitaste. A igreja é reconhecida por aí. Vamos sair das paredes do templo, vamos ter criatividade, não importa o número de membros que tem a sua igreja, nós podemos fazer muito mais. Estamos muito tímidos e eu espero que este congresso seja a primeira alavanca e que isso seja propagado na mídia. Quem tem televisão, coloca na televisão, quem tem boletim, quem tem rádio, quem tem revista, coloca na mídia. Vamos fazer barulho para que haja uma conscientização no meio das nossas igrejas e que possa isso gerar uma ação eficaz de transformação social. Eu queria considerar a pauta do pastor Wander, porque eu acho que o assunto está na pauta, não dá para não ficar na pauta da igreja. Não tem como a gente fechar os olhos, porque está no nosso dia a dia. Pastores me ligam, pessoas me ligam com problemas, com alguém conhecido da igreja, da família, problema com drogas, pedindo ajuda, pedindo socorro. Aí eu tenho que ligar para a nossa equipe, ligar para o Fernando Arede aqui: olha, recebe alguém aí. Enfim, o problema é nosso e nós temos que colocar isso na pauta. Com certeza esse congresso vai se repetir em outros lugares. Pastor Wander, a primeira investida missionária da igreja, lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos pela primeira vez,
essa menção que o pastor Wander acabou de fazer. Jesus mandou pregar o Evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Eu gosto muito dessa expressão, limpar os leprosos. Os leprosos nos dias de Jesus era a escória da sociedade. Deveriam ficar isolados e ninguém deveria se aproximar de leproso. Mas os leprosos estavam na agenda missionária de Jesus, da igreja nos dias de Jesus. Os leprosos estavam na agenda missionária da igreja de Jesus, a primeira investida missionária. Os dependentes químicos não podem ficar fora da agenda missionária da igreja do Senhor Jesus em nosso país. Beleza, vamos lá, próxima pergunta. Mudou um pouco o foco agora. Como deveria ser tratado o menor de idade que não possui vínculo familiar e que não pode ser recebido nos centros de reabilitação, salvo quando este é enviado pelo juiz? Eu acredito que essa pergunta fique mais para o pessoal do governo, o pessoal que trabalha com lei, né? Pessoal da lei. Como deveria ser tratado o menor de idade que não possui vínculo familiar e que não pode ser recebido nos centros de reabilitação, salvo quando este é enviado pelo juiz? Mas como assim? Por que não pode ser encaminhado a centro de reabilitação? Eu estou entendendo que por conta da questão de idade, o menor ele não pode ser recebido em centros de reabilitação diretamente, não pode. Fernando Ariete, nosso coordenador, nos oriente aí, nos ajude. Eu sei que aqui no município do Rio, os adolescentes e as crianças, eles eram abrigados involuntariamente, mesmo contra as suas vontades, porque a gente, quando começou a fazer operações integradas, Prefeitura, Estado, né, Polícia Civil, Polícia Militar e Assistência Social, e a Polícia Civil e a Polícia Militar já estavam presentes, porque eram locais cracolândios, né? Não gosto desse termo, mas espaços coletivos de uso de crack, próximo a comunidades violentas, a gente verificava que no dia seguinte estavam ali as mesmas pessoas, as mesmas crianças, os mesmos adolescentes. Aí a gente, na verdade foi uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, gerar um protocolo, uma resolução que foi publicada e foi discutida pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público sobre a questão do abrigamento involuntário de crianças e adolescentes, mesmo contra as suas vontades, porque muitas dessas crianças e adolescentes que estão nas ruas têm seus vínculos familiares totalmente desconhecidos ou inexistentes, quer dizer, muitas vezes saíram de suas casas por uma situação até de violência sexual, de violência familiar. Muitas vezes acontece da mulher que tem o segundo casamento e o segundo esposo rejeita os filhos do primeiro casamento, isso é muito comum. E essas crianças e esses adolescentes vão parar nas ruas. E aí elas eram abrigadas involuntariamente. Eram levadas para... Havia toda uma questão de uma avaliação feita por médicos e que se o grau de dependência química fosse tal, em que a única saída vislumbrada fosse o corte vínculo, o corte drástico com as drogas, aí sim eles eram colocados em abrigos, onde a saúde ia lá nesses abrigos tratados. E isso com ciência do Poder Judiciário. Então aqui no município do Rio, as crianças e adolescentes estão sim em abrigos sendo tratados. Deixa eu só fazer uma intervenção. Você falou abrigamento do menor, feito ainda que contra a vontade dele. Eu acho que você no final aí acabou colocando a resposta. O Poder Judiciário ele já tem o conhecimento da situação, então já há uma autorização prévia. Isso, é como se fosse isso. Então, mantém o controle também. Então, aquele órgão público identifica a realidade daquele menor e, ao identificar a realidade daquele menor e vendo que ele precisa ser, de alguma forma, obrigado para poder estar longe dessa realidade, ele já tem essa autoridade com o poder público para fazer isso. É mais ou menos isso? Isso, é como se fosse uma autorização prévia, realmente. Prévia. Houve uma discussão debatida e a Prefeitura criou uma resolução que foi publicada em diário e no Diário Oficial do município. E o que acontece? Toda criança que é recolhida, todo adolescente que é recolhido, ele é identificado e a Vara da Infância, Juventude do Idoso mantém um controle, tem a ciência disso e acompanha o tratamento. O adolescente, a criança menor de 18 anos, só sai com alta médica e consciência
do Judiciário e do Ministério Público. Todo o sistema de defesa das crianças e dos adolescentes está totalmente alerta para essa questão aqui no município. Então eu estou entendendo que a pergunta aqui, quando foi feita, muito provavelmente as pessoas tinham em mente talvez os centros de reabilitação das igrejas. Eu estou pensando nisso, porque como provavelmente elas não têm esse vínculo com todo o poder público, esses centros não têm a autorização de receber o menor, a não ser que esse seja, como está aqui, encaminhado através de um juiz. Se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. Deve ser essa questão também. Por favor, me dá uma luz contra isso. Você que conhece bem essa coisa do centro terapêutico. Existe alguma coisa com relação a isso? Existe. Explica para a gente. A internação involuntária não é o ideal, é o real. Não é o melhor, é uma hipótese. Usa-se, mas eu me agrado, até porque a criança já vai revoltada. E a emoção fala alto, ela reage em seguida. Mas existe, não é, cara, uma ação protetiva, no artigo 111, inciso 1 ao 6, indo ao Conselho Tutelar, requerer a internação. O ideal é induzir essa criança e pré-adolescente a ele aceitar essa hipótese, porque em seguida o Conselho Tutelar manda para a Vara da Infância e Juventude, que dá por si a autorização, a determinação para que essa pessoa fique na comunidade, sob a autorização dos pais, e às vezes sim, caso de abrigo quando uma criança perdida, mas ela também pode se internar se ela quiser e for avaliada com a sinceridade dela. Tanto numa como outra condição, se nós induzirmos a criança a se internar, eu acho que é o mais saudável. A gente luta por isso. Mas existe, politicamente isso existe. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente passa para outra pergunta. O ECA, citado pelo Fernando Arede, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, ele tem todas as ferramentas para a proteção da criança e do adolescente. O Estado, ele assume o compromisso e o dever de tomar qualquer medida, independentemente da vontade de qualquer pessoa que seja, para proteger o direito à segurança, à integridade física, emocional, psicológica da criança e do adolescente, diferentemente do adulto. No caso de quem tem já maturidade, ou seja, a partir dos 18 anos, é possível também uma internação compulsória, mas a coisa já é muito mais complicada, né? Então, mas assim, quem manda, né, na vida do menor, em última análise, é o juiz de menores, que hoje a gente chama de vara de infância e juventude, né? Mas tem que ter sempre alguém, como disse a doutora Valéria, como disse aqui, uma autoridade judiciária que vai estar processando ali o caso. Isso. Ok. Tá, entendi. Provavelmente foi o grupo dele que fez a pergunta. Quando a criança está abandonada na rua, não tem pai nem mãe, como agir? É essa a preocupação. Tá? Como deveria ser esse encaminhamento? É isso, meu irmão? Como deveria ser esse encaminhamento? Como deveria ser esse processo? Olha, tem, que eu saiba, porta que nunca fecha é porta de delegacia e porta de hospital público, de emergência de hospital. 24 horas aquelas portas ali estão abertas. Então, leva para a delegacia e se o policial lá tiver de má vontade, a gente vai ligar para a corregedoria. Por quê? Tem que ser assim. Já está dando. Não, porque às vezes o policial está com preguiça de resolver o problema. Mas sempre. Pode acontecer. Infelizmente, apesar da orientação das autoridades policiais contrárias. Apesar da gente ser totalmente contra. Por quê? O conselheiro tutelar é um cargo de eleição e não remunerado. E muitas vezes o conselheiro tutelar, principalmente de madrugada, essa é a verdade, ele não quer trabalhar. Essa é a verdade. Então você levando para uma delegacia, o policial lá, ele chama a polícia militar, ele chama o conselheiro tutelar, diz: olha só, aqui tem uma criança em situação de risco. E o conselheiro tutelar vai ficar constrangido, no bom sentido, a pegar a criança, ou a polícia militar leva até o conselheiro, e aí vai ser dado o encaminhamento. O problema é que o cidadão na rua,
se tentar arrumar o telefone do Conselho Tutelar, principalmente de madrugada, dificilmente vai conseguir resolver o problema. Entende? Então pode tentar também o 190, mas vai ter dificuldade, vai ficar esperando talvez um tempo a viatura. Então, para não ficar no meio da rua com uma criança menor abandonada esperando, se puder procurar a delegacia de polícia mais próxima, é a melhor solução. Lá vai ter um encaminhamento, vai ter uma autoridade policial que vai ajudar a resolver o caso. Não é caso de crime, que em tese não seria o caso da delegacia, mas a Polícia Civil vai estar ali prontamente feliz em ajudar a resolver o problema. Beleza. Vamos, o Antônio vai para a igreja. O negócio também vem. O negócio é encontrar a igreja, né? De madrugada. Beleza. Agora, a questão que foi levantada, a criança na rua, caso extremo. Agora, uma realidade que a gente tem, e eu queria até, se pudesse fazer essa pergunta aqui para os debatedores, é o seguinte: e a família que tem um dependente lá, não sabe o que fazer, não quer ir para a delegacia, não quer se expor, por onde começa? Eu acho que eu tenho percebido nesses tempos aí de meu envolvimento com a Junta de Missões Nacionais. Eu ligo, outro dia eu estava no Paraná, num congresso em Londrina, e me ligaram por volta de meia-noite, uma família aqui do Rio de Janeiro, que estava com alguém na rua, uma jovem, 21 anos, nas drogas, eles não sabiam o que fazer. E aí, por onde começar? E às vezes procura o pastor, procura a igreja, e a igreja também não sabe por onde começar. Vai levar para a delegacia. E aí eu queria que a gente levantasse essa bola aqui e a gente tivesse algumas informações, algumas respostas, até para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Recentemente nós tivemos um caso aqui na igreja que deu certo, graças a Deus. A observação é ótima, né? Não, eu digo porque a pessoa está celebrando a sua recuperação, e se eu dissesse a identidade, ela não teria problema nenhum. SAMU, a pessoa que está com problema, está em crise na rua, chama SAMU e interna em casa também, SAMU, pode ser qualquer dependência, não precisa ser. Tem gente que acha que dependência é só cocaína e crack, né? Não, pode ser álcool, qualquer coisa. Está na crise, chama SAMU, o pessoal constata lá, tem que amarrar, é psiquiatria, leva para o hospital psiquiátrico público para emergência, a pessoa está lá se batendo, interna, trata e recupera. SAMU, gente, olha só, saúde pública tem que ter hospital. Em tese é o Estado que teria que dar conta. Em tese, né? Em tese o Estado que teria que dar conta. Em tese. É o Estado. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. Mais uma vez vai para o pessoal da área eclesiástica. Eu acho que meio que o Wander já deu essa resposta, mas acho que pode de alguma forma ser mais incisivo. De que forma a igreja pode capacitar e investir em pessoas para trabalhar com a dependência química? De que forma a igreja pode capacitar e investir em pessoas para trabalhar com a dependência química? Eu estou escrevendo um artigo para o nosso terceiro número da revista aqui da igreja, onde eu estou falando sobre o Summit, que é o treinamento de liderança considerado hoje o maior treinamento de liderança do mundo. Está aí na sua pasta o folder do Summit, que vai acontecer aqui de 18 a 20 de outubro. O que eu estou dizendo ali? O grande segredo da sociedade hoje é treinamento de liderança. O que nós estamos assistindo na televisão sobre o mensalão é a falência de liderança. Líderes que nós deveríamos confiar e não podemos confiar. Mas quando você vai para o campo internacional, a ONU, por exemplo, você também vê uma crise de liderança nas próprias Nações Unidas. Você vê uma crise de liderança no Estado, na igreja. Ora, eu creio
creio que hoje o primeiro passo que nós temos que dar para a resolução de muitos problemas sociais é termos uma liderança competente e qualificada. Pastor, líder que está aqui, treine a sua liderança. Mande a sua liderança para eventos de treinamento de alta performance, de alta qualificação. É a primeira coisa. Porque lá no treinamento de liderança, nós vamos abrir a visão, nós vamos pensar estratégias. Olha o que está acontecendo aqui desde quinta-feira. O que é isso aqui? É uma conferência que está trabalhando basicamente conceitos de como liderar uma situação dessa. Está abrindo a visão, está trazendo caminhos novos. Então nós precisamos, eu creio nisso, pastor Fernando, trabalhar as nossas lideranças, investir nas nossas lideranças. Você deve ter alguém na sua igreja, do campo social, ou que tem paixão por essa área. Mande para esses treinamentos. Eu já estou falando aqui com o meu companheiro Saulo, eu quero ir lá em João Pessoa, e eu sei que a minha igreja tem visão para isso, de nos enviar lá, eu e mais alguns, para nós aprendermos o que eles estão fazendo lá. Como é que vocês estão fazendo? Como é que está dando certo? O que eu posso trazer daí para cá, que cabe na cultura do Rio de Janeiro, que é uma cultura diferente? Vamos aprender com São José dos Campos, vamos aprender com Curitiba, vamos aprender com quem está fazendo bem. Então, esse treinamento, esse interfaceamento, esse intercâmbio tem que acontecer. O primeiro passo que a igreja pode dar é começar a qualificar a sua liderança. Todo mundo ouviu aqui sobre o Celebrando a Recuperação, que é, a meu ver, dos mais eficazes tratamentos para qualquer tipo de dependência. É um programa fantástico, já foi falado aqui pelo Carlito ontem, usado pelo AA, pelo Naranon e etc. Ora, nós estamos começando a trabalhar aqui, mas nós estamos treinando um grupo há mais de um ano. Hoje uma pessoa perguntou, pastor, quando é que nós vamos ter o Celebrando a Recuperação aberto para a igreja, para começar a chegar as pessoas que são dependentes? Falei, quando o grupo estiver treinado e pronto. Porque se o grupo não estiver treinado e pronto, não dá para começar. Esse trabalho não se faz apenas na emoção, apenas na motivação. A motivação não vai resolver o problema. Nós temos que ter estratégias inteligentes, temos que ter técnicas apropriadas, temos que ter pessoas envolvidas para que realmente, pessoas qualificadas, para que realmente nós tenhamos um trabalho eficiente. Então, gente, treinar leva tempo, treinar requer investimento, mas o primeiro passo que a igreja tem que dar é fazer um treinamento apropriado de suas lideranças para trabalhar no enfrentamento às drogas ou qualquer outra necessidade social. O grande lance hoje do mundo é treinamento de líderes. Alguma consideração? Não? Oi. Não. Nossa experiência na área de palestras de prevenção, a gente tem feito mais palestras de prevenção nas igrejas. Realmente precisa ser capacitado. Que aquilo que o Saulo disse hoje, que há muita falta de informação. A gente deve levar a sério as informações científicas que vão ajudar de como trabalhar com isso. E, infelizmente, é uma realidade nas igrejas que não há esse investimento. O pessoal acha que não precisa. É um lugar onde deveria haver mais amor, às vezes é um lugar que falta o investimento, tanto na capacitação da liderança, como na capacitação dos membros da igreja, não é? E também essa falta de capacitação vai resultar nos grandes problemas que tem acontecido dentro das igrejas. São filhos de pessoas, membros das igrejas, ou até mesmo os membros das igrejas com dificuldade de dependência. A gente não pode garantir que numa igreja não tem aquele irmão que gosta de uma cervejinha sem álcool, que conversa por ali, ou aquele que é dependente de barbitúrico, remédio, de qualquer outra coisa, né? E acontece nas igrejas, e que essa capacitação, essas informações nas igrejas ajudariam as famílias, às vezes que não são abertas
para celebrar essa recuperação, mas que poderiam entender que precisam de ajuda e poderiam procurar um daqueles líderes capacitados, informados para isso. E esse grande problema tem assolado as igrejas. A gente tem feito trabalho em diversas igrejas. Amanhã estaria à noite em São Paulo, amanhã, segunda e terça-feira, trabalhando com a igreja, que é um grande problema que tem acontecido. Tivemos diversas experiências com membros da igreja dependentes. Então é importante essa capacitação da igreja, esses investimentos, que vai resultar na melhoria da igreja, na saúde da igreja, para que ela cresça uma igreja saudável. E na verdade hoje, esse medo de sair das quatro paredes, talvez seja por causa dessa comunidade também. Não quer enfrentar dificuldade lá fora, não quer pegar um dependente, porque talvez a pessoa não sabe nem o que é amor entre ela e os próprios filhos. Pais que tratam os filhos de maneira violenta e no domingo na igreja está muito bem, muito maravilhoso, só falta a auréola e a asa para subir. Realmente é essa a realidade. Então, em diversas igrejas que nós temos trabalhado, na hora que se abre para perguntas, você vê diversas famílias dizendo, como o caso de uma mulher numa igreja em Goiânia, ela diz: olha, eu tenho 2 filhas, minhas 2 filhas são dependentes de crack. E o pai que disse: olha, eu tenho um filho, é cadeirante, é diabético e não quer tomar insulina mais. E aí? Aquela igreja, o que ela está pronta para fazer? Graças a Deus, aquele era um trabalho já que foi de 3 dias de capacitação. Então é importante a igreja fazer esse investimento, não só o financeiro, mas também em material humano, estarem no evento, se dedicarem ao conhecimento, a essas informações e depois transmitir, e é multiplicar. Nós não fomos criados por Deus para guardar só para a gente essas informações. Vamos multiplicar, porque a igreja tem um potencial, ela não está conseguindo e nem sabendo utilizar o potencial que tem. Eu só queria fazer um complemento, que tem 2 lados, um triste e outro que me dá esperança. O triste é porque lá na Paraíba, por exemplo, na Universidade Federal, foi iniciado um curso que é uma especialização em dependência química. É um curso gratuito e tem aproximadamente 60 alunos por aí. E aí eu fui dar uma aula lá e eu perguntei ao pessoal se alguém ali era de comunidade terapêutica, se alguém era evangélico e tal. E dos que estavam lá, tem 4 que eram cristãos, que eram de igreja, enfim. E desses 4, 3 eram da Cidade Viva e um de outra igreja que estava começando agora. E eu disse: meu Deus, um curso de graça, que foi muito divulgado, e as igrejas não se interessam por isso. Um curso com um aparato de informações científicas extremamente rico. E aí, por outro lado, o que me dá esperança é, por exemplo, quando eu venho aqui e inúmeras pessoas que conversaram comigo que já fizeram especialização em alguma área dessa, ou então estão pesquisando sobre isso. Acho que uns 10 aqui vieram pedir para mim como pegar mais informação de referencial teórico e tal. Então isso dá esperança de ver a igreja realmente se preocupando em ter conhecimento para que possa se embasar em melhores maneiras de como abordar, de como tratar, de como prevenir. Enfim, eu creio que é nosso papel também incentivar a busca por esse conhecimento. E eu saio aqui alegre demais em ver como os que estão aqui, esses que estão aqui agora à tarde, estão se empenhando nessa busca. Fernando, eu tenho uma pergunta do doutor Valéria, que é responsável para conter o tráfico de droga na minha área. Então, se a droga está chegando, se está tendo muita gente de droga causada no Rio de Janeiro, acho que a Valéria que tem que impedir que a droga chegue. Quer dizer, ela é responsável no combate do tráfico de drogas do Estado do Rio de Janeiro. Você está evitando drogas. Acho que a Valéria que é a responsável. Mas a minha pergunta para ela, a consideração é assim: eu acho que é uma tarefa extremamente complexa. Parece que o Estado tem falhado na entrada da droga no Brasil. E aí eu não quero me referir a essa questão da responsabilidade dela, não é só o Rio, mas o Brasil todo. Como que está o Estado para conter, impedir a entrada da droga no nosso país? E aí droga puxa armas, tráfico de armas, etc, etc. Eu acho que a doutora Valéria poderia considerar um pouco sobre isso. O que vocês acham, né? Só isso que eu tenho que fazer?
Pessoal, vamos orar muito pela doutora Valéria a partir de hoje, né? Olha, eu estou nessa delegacia desde janeiro. Assim, eu não pedi para ir. Não foi prêmio, foi castigo. Mas na verdade agora eu não quero sair. Porque agora eu quero fazer um trabalho. Quero deixar uma marca, eu quero fazer um trabalho. Agora eu não saio de jeito nenhum. Mas é sério, você está feliz ou não? Não quer sair também? Não. Deixa lá, porque eu quero ter tempo de fazer um trabalho. E realmente, o tráfico de drogas é o maior desafio. Era lógico que todo delegado de polícia pensa, um dia eu quero trabalhar com isso. Eu me sinto mais delegada, eu sou delegada de combate ao tráfico. Eu já trabalhei em delegacia contra a pirataria, já trabalhei em delegacia de criança e adolescente, mas eu me sinto, caramba, coisa pra caramba ser delegado de combate às drogas. Mas olha, é um sofrimento, Principalmente depois de ficar um ano lidando com usuários, agora eu parti para outra ponta. A ponta do traficante, que é totalmente diferente do usuário. O traficante é criminoso mesmo, é aquele que não tem pena. Outro dia eu vi um vídeo do Marcelo Piloto, que é um traficante super procurado, da maior facção do Rio de Janeiro, gravando um vídeo que ele falou: olha, na minha comunidade eu vou proibir o crack, porque o crack mata, o crack é o fundo do poço. Esse é um discurso totalmente hipócrita. Porque se ele se preocupasse com a saúde de alguém, ele não vendia droga nenhuma. Se ele se preocupasse com a escravização dos usuários, das famílias, de tudo que está por trás, do sofrimento que está por trás disso, ele não vendia droga nenhuma, ele não era traficante. Então, o tráfico de drogas é o maior desafio que eu enfrentei na minha vida. O traficante, para mim, é o criminoso mais difícil de se prender. Normalmente, os traficantes têm uma rede de comunicação, uma rede de articulação muito forte. Sim, não vou ser condescendente com o Estado. Assim, muita corrupção, muitas investigações minhas são atrapalhadas. Muitas vezes eu tenho que demandar outras delegacias porque eu não tenho estrutura. Sou eu e 40 homens para combater o tráfico no Estado do Rio de Janeiro. Desses 40, 10 estão no setor interno, outros 5 estão no setor de inteligência, então eu tenho 20 homens para ações de rua. Então é muito difícil, mas eu também não choro, eu faço o que eu posso com o que eu tenho e quero muito mais. Então o que eu faço em relação ao tráfico é trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência demora bastante. Porque eu aprendi com o policial meu. O papel do policial. Meu papel, o papel lá da Delegacia de Combate às Drogas, é produzir provas, fazer filmagens, fazer monitoramento, produzir provas. E eu pedi mandados de prisão, para que um traficante um dia, quando for parado na rua, tenha mandado, não vai passar de cidadão honesto no restaurante. Muitas prisões que eu fiz foram dentro de restaurantes, foram fora de comunidade, porque toda vez que a gente vai fazer operações de comunidades, é muito arriscado, a gente coloca a vida de todo mundo ali em risco, tem que ser tudo muito bem pensado. E essa foi a minha visão. Quando a chefe de polícia me colocou lá, ela me disse: eu quero uma pessoa com visão humanitária. Não faça operação, coloca o caveirão, né? Agora tem um caveirão, eu fiquei toda feliz. Eu tenho um caveirão, eu tenho um blindado. Que criança não fica doida com blindado? Eu, velha desse jeito, fiquei doida com o blindado. Mas eu nunca, eu usei 3 vezes, eu não vou colocar um blindado todo dia na comunidade, eu não vou pensar 1000 vezes antes de entrar numa comunidade, eu não vou colocar a vida de ninguém em risco, nem do usuário de crack que está ali na beira da linha do trem, nem da comunidade que está ali passando, vai trabalhar, criança passando para lá e para cá, nem dos meus policiais. Então a gente tem que pensar 1000 vezes, as ações têm que ser inteligentes, tem que haver articulação, há muita vaidade, eu vejo isso, a delegacia não fala uma com a outra, a gente tem esse problema, é triste, às vezes eu tenho informação, eu não quero passar para ninguém, e aí eu saio da delegacia e se perde, ninguém faz nada. A gente tem que aprender a se confiar, a confiar mais um no outro, a gente é doutrinado para não confiar em ninguém, é uma só triste. A gente entra na polícia, não pode confiar em ninguém. Isso é muito ruim, todo mundo perde, a sociedade perde. Tem que haver articulação, as polícias têm que se falar, as delegacias têm que se falar. Às vezes a pecinha do meu quebra-cabeça está com a delegacia da área, porque a delegacia de combate às drogas, ela fica lá no Andaraí, ela deveria ter esse papel de falar com as delegacias do bairro, para ver o que está acontecendo, a gente demandar uma a outra, trocar informações, e todo mundo se ajudar. A Polícia Civil tinha que falar mais com a Polícia Federal, que é responsável pelas fronteiras. São 16 mil quilômetros de fronteira por terra. O tráfico vem por via
aérea, vem por terra, vem por mar, é muito difícil. E eu aprendi uma coisa muito triste, que o tráfico, a droga é uma realidade na sociedade humana. A busca de substâncias para alterar o nosso estado de consciência sempre existiu. Por diferentes, o que muda é a finalidade. Uns pela busca pelo prazer, outros fins estéticos, fins medicinais, fins espirituais, não importa. Sempre vai haver a droga. Enquanto existir um usuário, vão existir vários traficantes disputando esse mercado consumidor. E quando a gente junta tanto papel assim, tem que dar um jornal, né? Tem que dar uma coisa muito boa. O que eu, como cidadã, como cristã, estou fazendo como mandamento de Cristo, né? Não é vinde, mas ide. O que eu estou fazendo no meio da comunidade? Como o pastor Wander